No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a questão do chamado do ponto de vista da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana a gente começa o terceiro livro da Torá, que em hebraico se chama Vaikra e significa literalmente e chamou, né? Por que o terceiro livro da Torá começa desse modo, né? Por que esse começo também tão simples carrega tanto peso do ponto de vista da Kabbalah? Porque esse chamado não é qualquer chamado. Deus está chamando Moisés pelo nome, de uma forma pessoal, de uma forma íntima. E além disso, no rolo da Torá, essa palavrinha Vaikra tem uma letra Aleph, que aparece menor que as outras. E os cabalistas ensinam para nós que isso é um sinal, ou um lembrete, se você quiser pensar assim, de que, mesmo diante da voz divina, Moisés responde com humildade. Ele não se acha porque Deus está chamando ele. Ele sabe que Deus não está chamando ele porque ele é superior, porque ele é melhor do que alguém, porque ele merece, digamos assim. Deus está chamando ele por misericórdia. E isso já nos coloca no terceiro livro, né, e para a vida, no tom certo. A ideia de que a espiritualidade não é sobre grandeza externa. A espiritualidade não é sobre você ganhar títulos, chegar em patamares e ser chamado pelos outros nesse sentido, né? A espiritualidade é sobre você ouvir quando alguém te chama. A espiritualidade é sobre entrega, é sobre transformação interior. E o que vem depois desse chamado na porção? Deus começa a explicar para Moisés as oferendas que ele ia ter que fazer no tabernáculo, ele e o povo. O tabernáculo sendo o santuário, né, que acompanhava o povo no deserto. Para muita gente hoje, claro que isso tudo parece estranho, né? Sacrifícios, animais, rituais, mas a Kabbalah vai dizer que não tem que ser entendido nada disso como algo literal, ou como algo até primitivo, né? Com algo simbólico. Muito pelo contrário. Cada detalhe que aparece ali é, como a gente sabe, um código espiritual profundo. A começar pelo nome, né, dessa prática. A gente usa o nome hebraico Korban, que o pessoal traduz como sacrifício, mas não é sacrifício, tá? Na verdade, a raiz da palavra Korban é Karov, que significa aproximação. Então, aquele ritual que acontecia ali não é um sacrifício por medo, mas é um jeito que eu tenho de me aproximar do divino por amor. Qualquer coisa que eu faça na minha vida que tem por objetivo me aproximar do divino, do ponto de vista cabalístico, é um Korban, tá? Tem mais um detalhe curioso aqui, né, pensando ainda na palavra. As mesmas letras que você usa para fazer Korban, você faz a palavra Krav, que significa batalha, em hebraico. Por quê? Porque a Kabbalah vai dizer que se aproximar do divino também envolve uma certa batalha. Que batalha? Uma batalha interior, né? Para você se aproximar do divino, você tem que vencer o seu ego, a sua preguiça, o seu orgulho, os seus impulsos humanos, os seus desejos às vezes mais baixos, percebe? Então cada sacrifício, vamos usar essa palavra, cada Korban, é um ato simbólico de uma aproximação e dessa guerra interna. E aí eu queria olhar com vocês então alguns desses sacrifícios mencionados na porção e entender como eles falam diretamente com a nossa vida. Claro que de uma maneira aí mais por cima, né, como merece um vídeo curto desse. O primeiro sacrifício que aparece é Olá, que é uma oferta chamada de elevação e ela era uma oferta totalmente queimada. Ou seja, nada era aproveitado dela, tudo ia para o altar. O sacrifício de Olá representa na nossa vida a entrega total, né? É quando você diz mais ou menos algo assim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é de Deus, é teu Deus, posso falar na segunda pessoa. A fumaça sobe e com ela subia a intenção da alma. Cabalisticamente, isso representa a vontade de eu transcender o mundo material, não ficar preso no mundo material, de eu subir de nível, de eu me unir com a luz divina sem reserva, sem ficar assim, sabe, morno, pôr o pé para ver como é que tá. Não, é já me entregar. Então é o tipo de oferenda que a gente faz quando a gente toma, por exemplo, uma decisão interna forte, quando eu fico decidido e digo assim, ó, a partir de agora minha vida vai mudar, a partir desse momento eu vou fazer tal coisa. Cada vez que a gente faz isso, a gente está sacrificando esse sacrifício de Olá, esse Korban de Olá. Depois a gente tem a Mincha, que é uma oferta de farinha, de óleo e de incenso. Ou seja, ela não era animal, né? E parece, portanto, uma oferta simples, mas é isso mesmo. Ela era a oferta dos mais humildes, justamente.
Por quê? Porque muitas vezes o humilde não tinha animal para sacrificar, né? Ele não tinha gado, ele não tinha rebanho. Então ele sacrificava farinha, óleo e incenso. E como essa oferta dos humildes, né, como sendo a oferta dos humildes, ela é justamente por causa dessa simplicidade a que carrega mais força espiritual. A Torá usa a palavra nefesh para essa oferta, né, que significa alma, como se ela dissesse: quem oferecer este sacrifício com sinceridade, mesmo que seja pouco, é como se estivesse oferecendo a sua própria alma. Desculpe. Cabalisticamente, a farinha representa uma matéria refinada. O óleo representa a sabedoria. E o incenso é o aroma, né, o cheiro, vamos dizer assim, da intenção. Então, oferecer essa oferenda é transformar o meu cotidiano, minha vida normal do dia a dia, em espiritualidade. Quando eu, por exemplo, faço do meu trabalho, da minha rotina, do meu modo de viver, uma oferenda para o divino. Depois a gente tem também o shlamim, que é a oferta de paz. Parte era queimada no altar e parte era comida pelos ofertantes e pelos sacerdotes. E era um momento então de celebração, né? Você fazia essa oferenda e comemorava. Desculpe. Como se você dissesse mais ou menos o seguinte: obrigado, né, Deus, por tudo que eu tenho, vou celebrar. Então essa é, de fato, a espiritualidade da gratidão, da harmonia, do compartilhar. Quando você senta para comer com consciência, com presença, com agradecimento, você está revivendo o sacrifício de Shlamim. Quando você chama a gente para celebrar um evento, né, para comemorar alguma coisa, um marco de vida, pode ser o aniversário ou outro, você está oferecendo Shlamim. Cada vez que você se alegra por ganhar algo, cada vez que você agradece por conquistar algo, é o Shlamim. Esse é um estado de integração entre corpo e alma, entre espiritual e material. E aí a gente tem uma oferta que chama Hatat, que é a oferta de erro involuntário, ou seja, quando eu errava sem querer, né? Por acaso eu cometi um erro, mas não foi de propósito. Aqui a coisa fica um pouco mais profunda, tá? Porque a gente não está falando só de um pedido de desculpa. Eu não estou falando de você oferecer um sacrifício para pedir desculpa. A pessoa trazia o sacrifício, ela confessava a sua falha, colocando as mãos sobre o animal, e simbolicamente ela transferia para o animal qualquer peso ou o peso daquele erro. Quando o animal é sacrificado, a pessoa via ali o reflexo do que poderia acontecer com ela. E isso era para causar, digamos, um choque emocional nessa pessoa. Essa pessoa despertava para o arrependimento, para a consciência, para uma vontade de mudar, né? Basicamente como se ela visse assim: poxa, tem gente morrendo por minha atitude, tem seres vivos morrendo. E o sangue mesmo simbolizava essa vida sendo drenada e purificada. A gordura que era queimada representa os desejos desordenados que estão sendo eliminados. Então esse sacrifício representava um processo de limpeza interior. E essa é a ideia quando a gente também oferece hoje em dia esse tipo de ritual. O Hatat é quando eu percebi que errei e eu quero queimar o pecado, digamos assim, né? Eu quero passar por um processo de limpeza interior, eu quero renovar a minha alma. E por fim, o último sacrifício que eu vou trazer é o Asham, que é a oferta de culpa. Ao contrário do último que a gente falou, é quando você errava, né, e sabia, tinha feito de propósito, e você então sentia culpa. Então era um sacrifício quando você tinha errado contra o próximo também, ou contra algo sagrado. E aqui não bastava se arrepender, você tinha que reparar. Né? Você tinha que devolver o que você pegou, ou você tinha que pedir perdão, ou você tem que corrigir mesmo a situação. Né? Por quê? Porque cabalisticamente esse ato de reparação é muito poderoso. Porque a gente diz na Kabbalah que não é só sobre você e Deus. Muitas vezes as coisas é sobre você e o próximo. Você pode estar bem com Deus, mas eventualmente está fazendo mal para o mundo ao seu redor. Então a Kabbalah vai dizer que é muito importante a gente restaurar a ordem no mundo, corrigir o que foi quebrado, reequilibrar as forças. E isso transforma, claro, tudo ao nosso redor. Então esse último sacrifício é quando eu maculei de novo, não eu com o divino, mas algo ao meu redor, e eu vou lá e faço o reparo necessário. Então a Kabbalah explica que esses sacrifícios, claro, mudam também a energia no mundo superior. Cada um desses sacrifícios libera faíscas de luz que estão presas na matéria, devolve uma energia ao seu lugar original e cura então não só a alma da pessoa, mas também o universo. É quase que uma alquimia espiritual, né? Cada ato que eu faço com intenção, sabendo por que eu estou fazendo, eu não estou mudando só o meu destino, eu estou mudando o mundo.
E mesmo que hoje então a gente não tenha mais o templo, mesmo que hoje a gente não faça mais sacrifícios, para Kabbalah o princípio continua válido. A gente faz esses sacrifícios na teoria. Porque os sacrifícios hoje então se transformaram. Eles não são mais literais, mas eles são mentais. Hoje em dia, digamos, é a reza o nosso altar. Hoje em dia são as palavras que saem da nossa boca com intenção, com emoção. Hoje em dia é a nossa consciência, são os nossos atos. São eles que sobem, né? São eles que são queimados, precisam ser queimados e elevam o que precisa ser elevado. E mais do que isso, hoje então cada ação nossa, como ficou claro no vídeo, espero ter ficado claro, é um sacrifício simbólico. Quando eu abro mão de algo por um bem maior, isso é uma olá. Quando eu compartilho o que eu tenho com sinceridade, né? Quando eu celebro, é uma minchá. Desculpe, quando eu compartilho é minchá. Quando eu agradeço, celebro e divido com alegria, já é shlamim. Quando eu reconheço um erro, me comprometo a mudar, isso é um hatat. Quando eu reparo um dano no mundo, quando eu assumo a responsabilidade, quando eu faço as pazes com outro, isso é Hashem, percebe? E tudo isso então acontece dentro da gente, só que tem um impacto lá em cima. O universo responde, as energias mudam, e aí a alma sente. Então o que Vaikra mostra no fundo é que a espiritualidade não é algo distante do passado no templo, é um chamado constante. É Deus dizendo, me escuta, me sente, se aproxima de mim. Né? E é a gente escolhendo se a gente quer ou não responder. Moisés respondeu com humildade e cada um de nós também pode responder. A questão é, a gente está disposto a transformar a nossa vida em uma oferenda viva? A gente está disposto a consagrar nossos atos, as nossas escolhas, os nossos momentos? Porque a partir do momento que a gente entende que tudo na minha vida pode ser um altar, a vida muda. E a presença divina então não fica mais lá longe, ela se aproxima, como a gente falou. Ela passa a morar com a gente e dentro da gente. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.